Olá, boa noite. É um prazer estar com vocês novamente nesta sexta-feira, né? Hoje, dia 3 de abril de 2020, agora é 7h30 da noite aqui em José Bonifácio. E eu quero agradecer a todos vocês que já estão entrando aí para acompanhar nesta noite mais uma transmissão da Palavra de Deus. Que Deus possa falar poderosamente com cada um de nós nesta noite. Tenho certeza que Deus tem um propósito para as nossas vidas através da mensagem desta noite, em nome de Jesus. Lembrando vocês que nós estamos transmitindo aqui da segunda igreja do Evangelho Quadrangular de José Bonifácio. Estamos aqui no interior de São Paulo, né? Somos pastores da segunda e da terceira igreja aqui em José Bonifácio. Eu, pastor Antoninho Zorzi, pastora Maria Regina Zorzi, minha esposa, e nós temos trabalhado para Deus nesse lugar e temos aqui desenvolvido o nosso ministério, e até aqui nos ajudou o Senhor. Como vocês bem sabem, esses dias que estamos impossibilitados de reunir o povo aqui no salão da igreja para estarmos orando, nós somos igrejas viva em casa, né? Como temos falado, nós somos a igreja. Aonde você estiver, você é a igreja sendo representada aí pela tua fé e pelo teu carisma e pela tua alegria. Vai compartilhando com as pessoas aí para que eles possam também, né? Vai montando aí a sua sala de vídeo, convocando as pessoas, convidando as pessoas para estarem participando, para que mais pessoas possam serem abençoadas nesta noite, em o nome de Jesus. Nós estaremos lendo algumas referências da palavra de Deus e vamos aprender juntos. Nós estamos aqui para transmitir, né, esta palavra gloriosa, esta palavra santa e poderosa que o Senhor Jesus nesta noite Ele nos concede, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar vocês. A primeira leitura que nós estaremos fazendo, nós vamos fazer aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 13, né? Enquanto você pega aí a sua Bíblia, você tem uma Bíblia para folhear aí? Então pega aí para que nós possamos acompanhar junto. Temos aí já algumas pessoas, né? 15 pessoas, 17 pessoas nos acompanhando, e eu tenho certeza que muito mais vai estar conosco agora no momento e depois, né? Vai estar assistindo mesmo depois que esta live terminar. Quero lembrar vocês que para vocês assistirem as nossas lives, as nossas pregações, você pode também nos acessar através do YouTube, tá bom? Aí pega lá no YouTube, pastor Antoninho Zorzi, e lá tem uma série de mensagens novas, mensagens antigas, mensagens edificantes para as suas vidas, para as nossas vidas, que o Senhor tem nos dado através do nosso ministério, e eu tenho certeza que vai abençoar muito a cada um de vocês. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, o Senhor Jesus, Ele fala aqui a respeito de uma parábola, né? A parábola da figueira estéril. Começa dizendo assim a partir do versículo 1. Nós vamos ler aí os 6, 7, 8 e 9 apenas, né? E dizia Jesus esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar nela frutos, e não o achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos procuro fruto nesta figueira e não o acho. Corte-a, porque ocupa ainda na terra um lugar inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave em redor e esterque. E se der frutos, ficará, se não, depois a mandarás cortar.
Desculpe aí. Glorificamos a Deus, né? Deixa eu colocar aqui no modo avião aqui, para que a gente possa então não ser perturbado aqui por algumas ligações indesejadas, né? Vamos ver se nós conseguimos aqui nesse momento, só um minutinho. Isso, só um minutinho, assim, ok. Vamos continuar, assim. Tá sem imagem aí? Infelizmente tivemos aqui um pequeno problema, mas nós temos pessoas aí que estão nos acompanhando aqui, perdemos aqui a imagem. Deseja continuar a transmissão? Sim, nós vamos continuar, mas não estamos passando a imagem aqui. Poxa. Agora acho que vai voltar. Não estamos conseguindo voltar a imagem. Isso. Aí, agora voltamos. Desculpe aí, né, o transtorno aí. Ok? Mas, como estávamos falando, o Senhor Jesus, Ele fala aqui a respeito de uma parábola, a parábola da figueira estéril. Muitas vezes, talvez você já tenha ouvido esse texto, ou nós temos pregado esse texto, mas hoje o Senhor nos concedeu, né, a graça de trazermos esta palavra, e nós vamos explanar esta palavra uma vez mais. Eu quero lembrar que esta semana nós pregamos a respeito de Jonas, né? Jonas que teve ali uma incumbência de Deus para ir até a cidade de Nínive e clamar contra ela, porque aquela cidade estava corrompida pelo pecado. E na pregação de Jonas, aquela cidade, ela foi poupada por Deus. Ela foi poupada por Deus porque se arrependeu do seu erro, se arrependeu do seu pecado. Nós temos aí, no domingo agora, depois de amanhã, uma proposta que foi feita por alguns pastores e chegou até o nosso presidente, e o nosso presidente, ele decretou não, né? Ele nos convidou para que no domingo nós pudéssemos estar fazendo um jejum pelo Brasil. Isso é maravilhoso, irmãos. Viver um tempo em que um presidente, ele pede para fazer o jejum pela nação. Esses dias atrás eu postei um vídeo de esses dias atrás, não, ontem propriamente, né? Um vídeo de alguns presidentes cristãos aqui da América, e tivemos aí quase 15 mil visualizações. Presidentes que diz que espera em Deus, que acredita no milagre, que acredita na bênção dos céus para vencer a crise que os países estão vivendo. A dificuldade é que esta pandemia trouxe a nível mundial. E no domingo, eu me recordo que Nínive, o rei, ele se despiu dos trajes reais. Ele tirou a coroa da sua cabeça, né? E ele tirou as vestes reais. E ele se vestiu com humildade, um pano de saco, e se assentou no chão e ordenou que se fizesse um jejum de 3 dias. Desde os animais, até os animais jejuaram. E no final daqueles dias, o Senhor se compadeceu da grande Nínive e não enviou o mal
que seria enviado sobre ela. Ela seria completamente devastada por causa do erro, por causa do pecado. Deus estava irado com Nínive. E nós vemos que a nossa nação já há muito tempo clama, os pregadores da palavra, que a nossa nação precisa de arrependimento. A nossa nação, ela precisa de autoridades que tenham temor de Deus, que não apenas fale do nome de Deus, mas que venha temer ao Senhor na sua essência. Porque nós sabemos que aonde há a proteção de Deus, o mal não pode chegar. E obviamente aonde há a proteção de Deus, é porque esse lugar ele está livre do pecado. Livre do pecado porque as pessoas têm condutas de santidade. As pessoas vivem com temor. Mas quando não há temor, quando o espírito que habita numa nação é um espírito, o mesmo espírito que tem habitado no Brasil, nas questões das nossas autoridades, então se fica aberto as brechas para o mal entrar, para a peste entrar, para a praga entrar. E obviamente que a ciência está trabalhando, o pessoal das forças-tarefa, da saúde, os hospitais estão trabalhando dia e noite, os laboratórios, estão desenvolvendo medicamentos, testando, fazendo vacinas, para que possa atender a necessidade do povo, cientificamente, tratar a doença, a patologia. Mas nós sabemos que Deus é o Deus que atua no sobrenatural, é o Deus que faz cessar todo o mal, e é esse Deus que nós queremos neste domingo estar clamando, estar jejuando. Você que pode, faça isso. Você que tem condição, tire umas horas de jejum. Pastor, como é que jejua? Eu nunca jejuei. Talvez você não seja de nenhuma denominação, de igreja nenhuma, ou você nunca jejuou, ou não tem costume de fazer. Eu sempre falo que quando nós jejuamos, nós nos esvaziamos de nós mesmos para nos enchermos de Deus, do poder do Espírito Santo. Tirar um jejum e um clamor pela nação é se abster do alimento e clamar, dizendo: Deus, tenha misericórdia da nossa pátria, do nosso Brasil. Olha quantas contaminações, ó Senhor, quantas pessoas já perderam a vida e quantos vão perder a vida, porque nós temos visto aí em outros países, em outros continentes, o mal que esse Covid-19 tem feito. É triste de se ver. E nós vemos aqui, através desta parábola da figueira estéril, está dizendo aqui, o próprio Jesus está dizendo que um homem, ele tinha uma vinha, ou seja, ele tinha umas terras aonde eles cultivavam ali muita coisa, mas ele tinha uma figueira também, e aquela figueira, ela ocupava um lugar de posição naquelas terras, e aquela figueira, ela tinha uma altura, ela tinha um corpo, tinha folhas, era bonita, porém aquela figueira não produzia. Ele foi o primeiro ano e ele não conseguiu ali nenhum fruto daquela figueira, e ele foi o segundo ano, também não conseguiu fruto, e no terceiro ano, como diz aqui a parábola, ele falou para o vinhateiro, ou seja, aquela pessoa que cuidava ali das terras dele e da plantação dele, ele diz: olha, fazem 3 anos que eu venho procurar frutos aqui nessa figueira e eu não acho. Mande cortar, porque ela ocupa ainda lugar inutilmente. Mas aquele homem que cultivava aquela lavoura ali com sabedoria, ele disse para o patrão, ele disse: Senhor, deixa por mais um ano, eu vou dar um tratamento especial para ela, eu vou escavar as raízes dela e vou adubar,
as raízes. Aí, se der frutos, ela continua. Se não der frutos, mesmo assim não der frutos, aí o Senhor manda cortar. Aí nós vamos eliminar essa figueira. Irmãos e queridos ouvintes, obviamente que esta parábola, o Senhor Jesus ele está aplicando ao povo de Israel. Ele está aplicando. Esse dono das terras, ele representa Deus. A figueira representa o povo de Israel, e aquele que cuida das terras e da vinha, ele representa o Cristo. O Cristo. E o Senhor, em certa ocasião, ele quer colher frutos de justiça daquele povo. Ele quer colher frutos, mas ele não encontra frutos. Era um povo duro, um povo infrutífero, um povo que estava na terra, desfrutava da terra, vivia na terra, negociava na terra, mas eles não produziam. Eles não produziam. E chega um tempo então que o Senhor, ele se revolta contra aquele povo. E nós vemos que o povo de Israel, muitas vezes, quando o Senhor se revoltou contra eles, eles pagaram um preço terrível. E chegou então um momento que o Senhor queria exterminar aquela figueira que representa o povo. E o Senhor Jesus, que é representado por aquele vinhateiro, aquele que cuida daquela área de terra, ele fala para Deus: Pai, deixa por mais um ano, eu vou trabalhar esse povo, eu vou aplicar uma palavra, eu vou cuidar deles, eu vou demonstrar o amor, para que eles possam compreender que eles precisam produzir. Aí, se isso não der resultado, aí o Senhor corta eles. É duro ser cortado por Deus e de Deus, para nos distanciarmos dele. Mas se eles derem frutos, eles ficam. E hoje, queridos, nós podemos contemplar a nossa terra, talvez a nossa nação, com esta mesma figueira que o Senhor tem procurado frutos. O Senhor quer encontrar frutos de justiça na nossa nação. O Brasil, ele é uma grande extensão territorial e pertence a Deus. Tudo foi criado por Deus, pertence a Deus, visto que esta geração que está vivendo, eles ocupam hoje, ou nós ocupamos hoje, o lugar que outras gerações que já se passaram, no passado elas tiveram domínio, e tudo que era deles, hoje pertence à geração atual. E quando a nossa geração passar, outra geração vai se levantar no nosso lugar, e tudo aquilo que é nosso passará para as mãos deles. Então veja que Deus tem controle de tudo. Talvez nós, como geração, nós somos adeptos de ajuntar, de capitalizar, de poupar, de fazer latifúndios e grandes fortunas. Mas da onde veio isso aí? E para onde irá isso aí, quando nós não estivermos mais nessa terra? Então você veja que o homem, por mais rico que seja, ele chega nesse mundo sem nada, e ele desfruta no decorrer da sua vida de tudo que tem aqui, mas quando ele se vai, ele não leva nada do que tem aqui. O Senhor quer que a nação brasileira comece a produzir frutos de justiça. Nós temos tudo para reconhecer um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que tem cuidado de nós, mas nós temos dentro dos nossos corações uma dureza, nós não compreendemos ou não queremos compreender. As pessoas vivem na sua própria filosofia. Tem pessoas que, não, eu tenho a minha filosofia de vida, eu penso desta maneira, eu tenho o meu segmento, eu tenho o meu Deus, eu tenho os meus santos, eu tenho os meus orixás, eu tenho as minhas crenças, eu não preciso buscar como vocês buscam.
porque todos os caminhos levam a Deus. Será que leva mesmo? O Senhor Jesus disse: eu sou o único caminho, eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um dos caminhos, ele diz eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Irmãos, eu sei que talvez nesta pregação com que eu vou falar, pode ser que alguém possa se ofender, mas eu não quero que você se ofenda, porque eu não quero atacar ninguém de maneira nenhuma, eu só quero ser explícito nesta palavra. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em Timóteo 2, a palavra diz que Jesus Cristo é o único, presta atenção, não há dois, não há mais do que um. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, e entre o homem e Deus. Mas nós não entendemos isso, as pessoas não querem entender isso, por mais que está explícito, está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 2. Queridos, Jesus Cristo é o único mediador, então não resolve eu pedir para alguém, ou intermediar, para que alguém possa interceder junto a Deus, se não for o Cristo. É isso que o Senhor quer que você entenda, que somente Jesus, é para Jesus que você precisa orar, para que possa chegar até o Pai. Veja bem que na parábola, ali em João capítulo 15, nós podemos ler lá, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Então existem videiras que não são verdadeiras, e ele diz: o meu Pai é o lavrador, é o viticultor. Todos aqueles que em mim não dá fruto, ele corta, e aquele que dá fruto, ele limpa, para que dê mais frutos ainda. E ele diz: se vocês estiverem ligados em mim e eu em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito, porque sem mim nada podereis fazer. É preciso estar mais claro do que isso, irmãos. Você precisa entender que existe um Deus. Você precisa se desvencilhar de religiões, placas religiosas. Não, eu preciso estudar a palavra de Deus, eu preciso entender claramente o propósito pelo qual ela foi escrita. Algumas pessoas vão dizer para você: mas papel aceita tudo. Ok, se você quer pensar assim, ou se alguém diz assim, é um direito que ele tem de pensar assim. Só que a palavra diz, lá em Timóteo 3,16, que toda palavra, toda escritura, está falando da Bíblia, ela é inspirada por Deus. Entende, queridos? Existem muitos livros de autoajudas, de muitos filósofos, de muitos sociólogos, de muitas pessoas que trabalham e estudam a sociedade. Tem pessoas que criaram as suas próprias ideias, os seus próprios pensamentos, criou sua própria religião, criou o seu modelo em particular, e alguns criaram até os seus deuses. Até os seus deuses. É uma loucura. A própria Bíblia em Isaías diz que o homem, ele é tão imperfeito, tão insano, que às vezes ele sai para fazer uma caçada, e chega lá, num determinado horário, ele sente fome, então ele faz uma fogueira ali, e ele assa ali a sua caça. Mas terminando de assar ali a sua caça, ele se alimentou, ele está sentado, aí ele pega um canivete, e ele pega aquele pedaço de madeira que sobrou do fogo, e ele começa a esculpir. Aí ele faz ali uma imagem, aí ele se dobra diante daquela imagem e diz: esse é o meu Deus. É assim que as pessoas têm vivido, é assim que a nação tem vivido.
O povo não pode continuar pensando desta maneira. Existe o Deus que fez os céus e a terra, entendam isso. Se você está vivo hoje, é porque o Senhor, Ele assoprou em você o fôlego de vida. Você tem vida. Por isso a palavra diz, que quando nós morremos, o corpo vai para o pó, porque é pó, ou seja, a terra vai voltar a ser pó, terra, e o espírito volta a Deus, porque é de Deus. Não tem qualquer remediação de alguém que pôde fazer ou criar. Tudo que é criado foi criado pelas mãos de Deus. Todo o poder emana dos céus e está sobre a terra, porque Deus tem dado vigência na sua palavra. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre a terra, e aqueles que andam em caminhos retos, esses o servirão. Eu acredito muito, amados amigos, irmãos, ouvintes, eu acredito muito que, passando esse mal-estar que a sociedade brasileira está vivendo, obviamente mundial, mas nós estamos falando de Brasil, eu acredito que muitos voltarão à fé genuína. Muitos, a partir de agora, vai começar a estudar com profundidade a palavra de Deus, não superficialmente, mas com profundidade, procurar saber quem é Deus, referente àquilo que Deus se deixa conhecer pela sua própria palavra, perguntar qual é a função do homem na terra, a quem eu devo a minha existência, o que move o cosmos, os céus e a terra todos os dias, os milênios que o sol brilha no decorrer das horas durante o dia e a escuridão da noite, para que haja um descanso na vida daqueles que trabalham em diferentes horários e fusos no globo terrestre. Isso não é mera coincidência ou acaso. Deus criou todas as coisas, mas as pessoas, elas querem acreditar numa forma diferente, num conto de fada. Por quê? Porque se recusa a acreditar na simplicidade da palavra de Deus e querem que Deus esteja longe deles. Sabe por que as pessoas querem que Deus esteja longe? Porque a presença de Deus incomoda o pecado. Ninguém que não quer sair do pecado, ele quer a presença de Deus. Porque quando Deus se aproxima do pecador, ele se constrange, e é necessário que ele fuja do pecado para que Deus cuide dele. Mas às vezes as pessoas não querem mudar de vida, as pessoas querem continuar errando, e o Senhor continua visitando a figueira. Quanto tempo Deus tem visitado você para colher em você algum fruto e não tem colhido? E Deus tem te dado oportunidades. Nesta noite, uma vez mais, o Senhor te dá a oportunidade, porque esta palavra representa o próprio Cristo dizendo para Deus: deixa mais um ano, eu vou escavar as raízes deles e vou adubar. Aí então, se der frutos, eles permanecem, senão o Senhor manda cortar. A parábola é viva, e está acontecendo uma vez mais hoje. Deixe-se encher de frutos, frutos de justiça, frutos espirituais, frutos de amor, de indulgência e de compaixão. A palavra diz que pelo fruto se conhece as árvores. Que você seja uma árvore frutífera, uma árvore que produza amor, porque existem muitos frutos reprovados.
o fruto da prostituição, da ganância, da mentira, dos pecados capitais, das rodas dos escarnecedores, o fruto do alcoolismo, do tabagismo, das drogas, o fruto do inferno que é produzido pelo mal, que o diabo coloca no mundo e as pessoas provam e pagam um preço terrível. O fruto de justiça, ele procede de uma árvore que está plantada, assim como a palavra diz no Salmo número 1, que o homem que vive diante do Senhor e medita na sua palavra de dia e de noite, ele foge das rodas dos escarnecedores e do mal, e ele tem prazer na lei do Senhor, e ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, cuja as suas raízes bebe do leito, e no tempo certo ele dá o seu fruto e as suas folhas não caem. É esse tipo de árvore que o Senhor quer que você seja. Nós somos comparados a esta figueira, nós somos comparados a estas árvores que são plantadas à beira do ribeiro. Ser uma árvore plantada à beira do ribeiro significa estarmos plantados pela palavra de Deus, crendo em Cristo Jesus. O nosso fruto de justiça jamais vai falhar. Deus quer que nós venhamos produzir, Deus quer que a nossa nação seja uma nação convertida. Ninguém perdeu tempo em servir ao Senhor, nenhuma nação que serviu a Deus passou por crises ou dificuldades que não venceu, porque o Senhor era o próprio que ia diante deles para a guerra, para dar a eles a vitória. Eu creio num Deus que restaura. Deus quer tomar a nossa nação. Nós não podemos dizer apenas que o Brasil é um celeiro evangélico e profético para o mundo, como nós dizemos aí, né? A cidade tal é do Senhor Jesus. Eu moro em Bonifácio e digo: Bonifácio é do Senhor Jesus. Não, para Bonifácio ser do Senhor Jesus, nós precisamos tomar Bonifácio pela palavra. Bonifácio precisa se converter ao Senhor Jesus. Para o Brasil ser do Senhor Jesus, nós precisamos tomar o Brasil pela palavra e o Brasil se converter para o Senhor Jesus. Então nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa nação, como diz o Salmo 91, aquele salmo da promessa. Eu preciso, você precisa acreditar nisso. Estamos preocupados? Sim, estamos preocupados. Somos pais de família, somos esposos, somos filhos, somos marido, somos irmãos, temos famílias, e está aí a pandemia, né? Alguns, eles lutam pela verdade, são apaziguadores, né? Eles colocam esperança, mas a grande mídia parece que quanto mais desgraça, mais eles vendem, né? Eles vendem o caos, eles vendem o medo, e muitas pessoas acreditam nisso, mas eu acredito num Deus de justiça. Não se esqueçam de uma coisa, não se esqueça de uma coisa, não é pelo fato de nós não obedecermos que está tudo bem. Você pode até não obedecer, essa nação pode até não se posicionar, mas haverá uma cobrança dessa mídia sórdida, que tem levado as famílias à destruição, que tem trazido pavor, que tem desorientado, que tem dissimulado o valor cristão e o valor familiar. Tenha certeza disso, que eles pagarão. A palavra diz que de Deus não se escarnece, tudo que o homem semear, ele também vai ceifar. Então que você possa, em o nome de Jesus, ser uma pessoa posicionada, uma pessoa que verdadeiramente se entregue e deixa Deus agir na sua vida. Jesus disse: se vocês estiverem em mim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Veja bem que Jesus é a videira, os ramos eles saem da videira, né, para produzir, e Jesus diz que aqueles que não produzem dele é cortado e lançado fora. Aqueles que produzem, ele é tratado para que possa produzir mais ainda, que você possa produzir frutos daqui para frente, meu querido, meu amado irmão e ouvinte que tem nos acompanhado. Que Deus te dê força
para que você possa conquistar, que a tua vida tenha uma mudança. É hora de fazermos uma análise, se temos sido produtivos ou não. Quando Deus tem te visitado nas tuas orações ou naqueles momentos do teu desespero, você tem entendido que Deus tem achado em você a justiça e o fruto de um homem ou de uma mulher de Deus? Ou você se encontra em falha? Essa é uma pergunta que você deve fazer para você mesmo, e a partir de então, se é preciso arrependimento, se arrependa, se é preciso entrega, se entregue. Talvez você já deu fruto no passado, agora você está desviado, você está distante. Tem tantas pessoas que já deu fruto no passado e hoje são blasfemadores. Então volte ao Senhor, volte aos caminhos do Senhor. E você que ainda não segue os caminhos do Senhor, daqui para frente, comece a obedecer. Eis que o Senhor te chama nesta noite para dar frutos de justiça, porque Deus quer abençoar você e a sua casa. Deus quer abençoar a nossa nação. Pedimos a Deus que através desse jejum, temos orado todos os dias, mas através desse jejum domingo, falado pela boca do chefe maior desta nação, possa cessar todo o mal. Nós temos orado e colocado diante de Deus que todo esse medo que alguns governadores têm passado e que a mídia tem endossado embaixo, seja frustrado, para que seja envergonhado aqueles que, quanto pior, melhor para eles. Temos pedido a Deus que aqueles hospitais de campanhas que estão montados dentro dos estádios possa não receber nenhum paciente enviado de algum UPA ou de alguns hospitais para ser tratados ali. Cremos num Deus que pode cessar todo esse mal. Eu quero orar nesse momento para que o Senhor possa nos abençoar. Pai Todo-Poderoso, é no nome de Jesus, ó Deus, que eu te dou graças por estas pessoas que acompanharam esta live, ó Senhor, e aqueles que hão ainda de assisti-la, talvez um dia, num determinado horário ou dia, Pai, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela disposição de nos trazer aqui, pela inspiração de falar do Teu nome. Ó Senhor, se nós somos videiras estéreis e infrutíferas, nos dê a oportunidade e a chance de começar a produzir, ó Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas e da nossa nação. Cesse, ó Deus, esta praga do coronavírus, ó Senhor, esse Covid-19. Ó Senhor, as pessoas que estão acometidas por esse mal, que sejam restauradas. Cesse as mortes, ó Deus, e abençoe a nação que pertence ao Senhor, e mande, ó Senhor, ser destruída, e que cesse esta praga, e que a nossa nação seja abençoada. É o que eu te peço e te agradeço. Entra em cada casa, ó Deus, em cada lugar onde tem alguém, ó Deus, clamando nesta noite, esta mãe, este pai, em o nome de Jesus, complete a boa obra que o Senhor, meu Deus, começou nas nossas vidas, e que esse final de semana seja um final de semana de bênção e de graças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Queremos agradecer aí, ó, Tereza de Prete, né, que está aí nos acompanhando, a Joana Dark, o Diego Araújo, né, a tia Li, a Eliandra e o Johnson. Um abraço a todos vocês. Algumas outras pessoas que no decorrer aí Diego Araújo, já falei, né, da pregação apareceram, mas que Deus possa acompanhar a cada um de vocês nesse final de semana, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com a sua família, viu? A nossa diaconisa, né, Soli, com a família, com certeza está assistindo em casa com a família, né? Maria de Lourdes, a Ruth e assim por diante. Que Deus vos possa abençoar, ok? Domingo às 7 da noite, viu? A Eva Bongart, domingo às 7 da noite estaremos aqui novamente para trazer uma palavra na direção de Deus, uma palavra abençoadora. Edson de Almeida, Valdecir dos Santos, glória a Deus pela vida de vocês, o Gustavo Eduardo, né, a Carla, glória a Deus. Vamos abençoar este povo então, pastora, para que o final de semana deles seja uma bênção,
pastora Maria Regina, né? Vai dar a benção final em nome de Jesus, né? Desejo a vocês um ótimo final de semana, que a presença do Deus Todo-Poderoso esteja na casa de cada um de vocês, cobrindo a casa de vocês com a presença dEle, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor de cada um dos seus familiares, seus entes queridos, protegendo e livrando de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Tenham todos uma ótima noite. Um abraço, fique na paz. Tatiane Catelani, Deus abençoe a todos vocês, ok? Mais uma coisa, vai lá no YouTube, acesse lá, Pastor Antoninho Zorzi, e assista os vídeos lá, tá? Dá uma curtida e se inscreva no canal lá, para que outras pessoas possam estar também participando dessa bênção. Fiquem na paz, Deus os abençoe, e até domingo às 7 da noite.